Afinal, o que guia um cristão? É a Bíblia? É a Igreja? Essa é uma pergunta que está no centro de muitas discussões, né? Hoje, a gente vai mergulhar na resposta católica para essa questão e, de quebra, derrubar um mito bem famoso sobre como os católicos enxergam a Bíblia. Vamos começar com uma provocação. Quantas vezes já não se ouviu por aí aquela história de que católico não lê a Bíblia, que só escuta o que a Igreja manda? Bom, essa ideia é super comum. Mas de onde é que ela veio, afinal? Para a gente entender a raiz desse mito, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para um ponto, um princípio teológico que é, na verdade, o grande divisor de águas entre o pensamento católico e o protestante. E esse princípio tem o nome sola scriptura. É uma expressão em latim que quer dizer somente a Escritura. A ideia aqui é bem direta. A Bíblia, e só a Bíblia, é a autoridade máxima. Tudo que um cristão precisa saber sobre fé, sobre como viver, tá tudo ali. Ponto final. Tradição, autoridade da Igreja, tudo isso fica em segundo plano. Ok, então essa é a ideia do sola scriptura. Mas e a visão católica? Como ela responde a isso? Bom, a Igreja Católica propõe um modelo diferente. Em vez de uma única fonte de autoridade, a fé católica se sustenta sobre, digamos, 3 pilares. E aqui entra uma imagem que ajuda muito a entender, a do tripé. A fé católica, segundo essa visão, é como um banquinho de 3 pernas. Uma perna é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus que foi escrita. A outra é a Sagrada Tradição, a palavra de Deus que foi transmitida de boca em boca pelos apóstolos. E a terceira perna é o magistério da Igreja, que tem autoridade para interpretar as outras duas. A sacada aqui, se você tirar uma perna, o banquinho cai. Elas dependem uma da outra. E o ponto central do argumento católico é que essa estrutura de 3 partes não vem do nada. A defesa é que esse modelo, longe de diminuir a importância da Bíblia, é o que a própria Bíblia sugere que a gente siga. Sabe o que é curioso? Para um católico, a ideia de somente a Escritura não está escrita na Escritura. Pelo contrário, o que se encontram são várias passagens que parecem ir na contramão disso, mostrando que os primeiríssimos cristãos valorizavam tanto o que era falado, a pregação, quanto o que era escrito. Olha só este exemplo que é um clássico. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala para eles guardarem os ensinamentos que aprenderam, seja por palavras, seja por carta nossa. Ele coloca as duas coisas no mesmo patamar de autoridade, o que ele falou, a tradição oral, e o que ele escreveu, que virou parte da Escritura. E tem uma frase que resume bem essa ideia. Jesus se encarnou, não se encadernou. Pensa bem, o que Cristo deixou no mundo não foi um livro pronto, de capa dura. Ele deixou um grupo de pessoas, uma comunidade viva, com a missão e a autoridade para continuar seu ensinamento. Ou seja, ele fundou uma igreja. E essa fundação tem um momento chave lá no Evangelho de Mateus. Jesus diz a Pedro, "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ele não só prometeu que essa igreja ia durar para sempre, como deu a Pedro as chaves do reino. Para a fé católica, essa autoridade não morreu com Pedro. Ela foi sendo passada adiante, de geração em geração, pelos sucessores dos apóstolos. Agora vamos dar uma olhada na história, numa linha do tempo mesmo, porque a forma como a Bíblia surgiu, o processo histórico, acaba sendo um baita desafio para a ideia de somente a Escritura. Vamos pensar juntos. Cristo funda a Igreja por volta do ano 33. Durante décadas, quase um século, a mensagem do Evangelho foi espalhada principalmente de boca em boca. A Bíblia, como a gente conhece hoje, com a lista de livros definida, o chamado cânone, isso só foi acontecer lá no final do século IV, nos concílios de Hipona e Cartago. Ou seja, a Igreja existiu e se espalhou por mais de 300 anos sem a Bíblia completa e definida. Foi essa igreja que já existiu que olhou para os vários textos que circulavam e disse, ok, estes aqui são inspirados por Deus. Isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa. Se foi a igreja que, digamos, montou a Bíblia, então qual é o lugar da Bíblia dentro da Igreja Católica? Se o livro veio da comunidade, como essa comunidade se relaciona com o livro? E a resposta pode surpreender quem acredita naquele mito do começo. Longe de ser deixada de lado, a Bíblia é vista como o coração da vida da Igreja. A coisa é tão séria que um documento importantíssimo, o Concílio Vaticano II, diz que a Igreja presta a mesma veneração às Escrituras e ao corpo de Cristo na Eucaristia. É o mesmo nível de respeito. Pensa nisso. Costuma-se dizer que o lugar onde a Bíblia está mais em casa, onde ela respira melhor, é dentro da liturgia, da missa.
É ali que ela não é só um texto para ser estudado, mas uma palavra viva que é proclamada, cantada, rezada todo santo dia. Ela é a base de tudo que acontece no culto católico. E para não deixar nenhuma dúvida sobre essa reverência, o Catecismo da Igreja Católica pega emprestada uma frase de São Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Bíblia da história. A frase é forte: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Quer dizer, não dá para conhecer Jesus de verdade sem mergulhar na Bíblia. Acho que isso praticamente enterra aquele mito de que católico não liga para a Escritura, não é? Então, resumindo a visão católica, a questão não é diminuir a Bíblia, mas sim entender que ela não está flutuando sozinha no espaço. Ela vem com uma garantia de fábrica, que é a autoridade da Igreja que a entregou ao mundo e que tem a tarefa de interpretá-la corretamente. E essa ideia não é nova, viu? Santo Agostinho, lá no século IV, já tinha sacado isso. Ele disse uma frase que ficou para a história: "Eu não creria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica." O que ele está dizendo é: a minha confiança nesse livro vem da confiança que eu tenho na comunidade que me entregou esse livro e que o protegeu por tanto tempo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. O que vem primeiro? É a fé num livro ou a fé na comunidade que olhou para esse livro e disse: isto é a palavra de Deus? É a fé num texto, por mais sagrado que seja, ou a fé na corrente viva de pessoas que autenticou, protegeu e passou esse texto de geração em geração? A resposta que cada um dá para essa pergunta, no fundo, define toda a diferença na maneira de entender a autoridade no cristianismo.